E aí galera, tudo bem? Vou gravar uma aula aí, nossa segunda aula. Primeira aula sobre estruturas, tá? Na teoria. Aulinha bem bacana. Estrutura seguindo o conceito Smart Money, tá bom? Essa é uma aula bem bacana, bastante dicas aí. Então vamos lá. A gente sabe que o mercado, ou se você não sabe, que o mercado ele se movimenta através de duas formas. Primeiro ele vai fazer uma impulsão, certo? Vamos supor que nós tenhamos aqui uma impulsão. E agora ele vai fazer uma correção. Quando ele fizer essa correção, ele tende a fazer uma quebra, ou de um fundo ou de um topo. Então, vamos supor aqui que nós tenhamos uma quebra de um topo. Quando acontece essa quebra de topo, nós entramos, ou se você não sabe, né, nós entramos em uma coisa que seja chamada de tendência, se você não sabe. Ok? Então, quando nós entramos em uma tendência, nós podemos entrar em uma tendência de alta, com o mercado fazendo fundos ascendentes e topos ascendentes também. Então, ou seja, fundos mais altos e topos mais altos. Quando o preço ele faz uma quebra de um fundo, nós entramos em uma coisa que é chamada tendência de baixa, tá bom? Com o preço fazendo fundos descendentes, ou seja, fundos mais baixos e topos mais baixos, tá bom? Agora nós vamos vir aqui e nós vamos seguir esse conceito dentro do Smart Money. Então, suponhamos que nós temos uma quebra, uma impulsão aqui embaixo e ainda é uma impulsão neutra. Por que é uma impulsão neutra? Porque nós não sabemos ainda a direção. Então, deixa eu colocar lá cinza aqui. Colocar um cinza mais forte. Por quê? Porque está neutra. Nós não sabemos ainda a direção. Nós estamos esperando o preço decidir se ele quer entrar em uma tendência de baixa ou se ele quer entrar em uma tendência de alta. Ok? Então vamos supor que ele faz essa impulsão, daí ele corrige, daí ele faz uma quebra. Ok? Quando ele faz essa quebra, nós já entramos em uma tendência. Então nós temos aqui uma quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura nós vamos chamar de Break of Structure, que chama um boss. Aí, ó, aqui, ó, boss. O boss você pode separar, de acordo, né, já mostrei lá na outra aula, mas você pode separar por time, entendeu? Então aqui no caso, vou exemplificar, um boss de 15 minutos, ok? Estou exemplificando, tá? Então tem um boss de 15 minutos, ok. Quando eu entro em uma tendência de alta, eu já tenho uma tendência definida, uma tendência de alta. Então agora eu sei que a expectativa do preço é fazer fundos ascendentes e topos ascendentes, certo? Beleza. E nós vamos dar nomes para esses fundos ascendentes e para esses topos ascendentes, tá? Agora nós vamos entrar em uma tendência de alta. Nós temos um fundo definido. O nome desse fundo vai ser chamado de Higher Low, tá? HL. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar um vermelho aqui. Ele vai ser chamado de Higher Low, ok? Nosso fundo. Agora nós já temos um fundo definido da estrutura de alta. Nós precisamos definir um topo. Beleza, então nós vamos ter aqui a impulsão, nós falamos, agora nós vamos ter a correção, aqui. Tivemos a correção, então nós já temos um fundo definido, um topo definido. Esse topo, ele vai ser chamado de Higher High, tá? Ou seja, HH. O que significa esse HH? Significa Higher High, ou seja, alto, alto, traduzindo, né, bem cru, alto, alto, ou seja, é o alto mais alto, tá? E o Higher Low significa o alto mais baixo. Então ele está te falando, ó, eu estou em uma tendência de alta, basicamente, tá? E aqui, galera, ó, que interessante. Nós já temos a formação de um higher low e de um higher high, tá? Agora, quando nós temos essa formação, o higher low aqui, ele vai ter um outro nome também que vai ser chamado de swing low, ok? Esse swing low vai se falar pra gente que é o ponto mais forte da nossa estrutura, tá? Ou seja, é o nosso último fundo forte, ok? E o nosso topo, ele vai ser chamado de swing high, ok? Swing, tá? Então, beleza. Agora, qual que é a expectativa do preço? É ele alcançar o nosso swing low, aqui assim mais ou menos, e continuar a quebra de estrutura dentro de uma tendência de alta que nós entramos, certo? Beleza.
Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, ó. Quando o preço ele começa a fazer essa correção, ou melhor, vamos seguir aqui. Vamos supor que ele faz um novo higher low aqui, ele quebra um novo topo, ele segue a expectativa, certo? Beleza. Então você vai atualizar aqui a quebra, certo? Boss aqui de 15 minutos. E você vai atualizar agora o seu higher low, beleza? Quando ele fizer uma nova quebra, importante falar aqui que essa quebra, para ela ser confirmada, para ela ser validada, o preço precisa, o candle precisa fechar acima do topo, tá? Beleza? O corpo precisa fechar acima, o candle precisa fechar acima do topo. Quando ele fizer essa nova quebra, nós vamos atualizar aqui a nossa estrutura de swing low, beleza? Então, beleza, nós já temos um fundo definido, agora nós precisamos definir um novo topo, beleza? Agora, para nós definirmos um topo, nós temos algum critério, tá? Alguns critérios. Existe essa ferramenta aqui, a retração de Fibonacci, e o primeiro critério é a retração, ela precisa alcançar, deixa eu fazer uma coisa aqui, os níveis 30, 50 ou, deixa eu fazer aqui, deixa eu alterar aqui rapidão, vou colocar aqui verde, aqui vou colocar 70, 07. Para isso ele precisa alcançar, galera, esses níveis aqui de Fibonacci, tá? Aí beleza. Ó. Pode deixar a configuração da Fibonacci desse jeito aí, tá? Para ficar mais fácil de associar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito. Deixar ela toda a linha reta assim quando estou usando dessa forma aqui. Vou deixar o mais clarinho possível. Aí, ok. Agora a linha, onde que é? Aqui, ó. Agora deixar ela assim, certo? Então nós temos um critério. O primeiro critério é, essa correção ela deve alcançar algum desses níveis de fibra, tá bom? Então vamos supor que você fez a expulsão, aí o preço ele fez essa correção aqui, ó. Aí beleza. Aí você foi lá e puxou a sua fibra, certo? Você foi lá, pegou a sua fibra e puxou aqui. Aí você vai ter que fazer a pergunta assim, ó, o preço alcançou algum desses níveis aqui de fibra? Não. Então você não vai considerar esse aqui um topo, ou seja, você não vai considerar esse aqui um higher high, tá? Por quê? Porque o preço ele pode simplesmente pegar e fazer mais uma impulsão assim, ó. Então ele fez isso, você vai atualizar a sua fibra, ok? Atualizou a sua fibra. Então agora você vai esperar o preço começar a fazer uma correção de novo. Começou a corrigir? Beleza. Ok. Corrigiu. Então corrigiu próximo ou nesses níveis de fibra? Corrigiu. Então agora você pode pensar em considerar esse aqui o seu higher high e esse aqui é a sua estrutura de swing high, ok? Então o preço alcançou, esse é o primeiro critério para considerarmos uma correção válida, ok? Então, beleza, posso pagar aqui. Agora, um outro detalhe que eu quero falar. Tudo que acontece entre as estruturas de swing, ou seja, entre o higher high e o higher low, pode ficar assim dessa forma aqui, ó. Vão ser chamadas de subestruturas, tá? E as subestruturas, ela não altera a estrutura principal. Por quê? Porque lembra lá que nós temos uma impulsão e para nós definirmos ou entrarmos em uma tendência, é preciso que haja quebra de alguma dessas estruturas, certo? Essas estruturas, elas vão ser chamadas de S-boss, ok? Então, aqui, tá? Ó, S-boss, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não fico marcando muito, tá? Mas você pode marcar. Então, beleza. Então, o preço ele corrigiu um nível de Fibo, ok? Então, ele já pode fazer uma nova quebra de estrutura, certo? Então, quando ele faz essa nova quebra de estrutura, o que você vai fazer? Você vai atualizar a sua quebra, né? Aqui, boss, em 15 minutos. Você vai atualizar o seu
higher low aqui, e vai atualizar o seu swing low. Perfeito? Então, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar aqui. O nome dessa, quando o preço ele faz essa correção aqui, ele não alcança níveis de FIBO, isso tem um nome, tá? O nome disso aqui é falso negativo, ok? Um falso negativo, tá? Então ele fez o falso negativo, ok, beleza? Seguimos na estrutura. Ok, seguimos aí na tendência, né? Então beleza, o preço ele fez uma nova quebra. Agora entra o segundo critério que eu quero falar. O segundo critério, o preço ele precisa fazer a mudança de caráter, ok? Então qual que é, o que é a mudança de caráter? Nós vamos ter uma aula que vamos falar só sobre a mudança de caráter, tá? Então aqui o preço ele faz a mudança de caráter. E vai ter pessoas aí que já vão saber o que é. Ele faz a mudança de caráter e corrigir em regiões de fio. Então ele fez a mudança de caráter aqui. Ok, fez a mudança de caráter. Alcançou níveis de fio. Beleza, então ele vai limpar a liquidez aqui desse topo. E também vai limpar a liquidez desse fundo. Aí você pode considerar, tá? Mudança de caráter aqui. Ok, fiz a mudança de caráter. Você pode considerar que esse aqui vai ser um novo higher high, tá bom? Então você atualiza ele com o seu possível higher high e o seu possível swing high, ok? Então você vai fazer o quê? Eu fiz essa configuração. Você vai atualizar a sua FIBO, ou melhor, você vai puxar a sua FIBO e ver se ele alcançou os níveis de FIBO. Alcançou os níveis de FIBO, ok. Então agora qual que é a expectativa? Nós estamos em uma tendência de alta, certo? A expectativa agora é o preço quebrar o higher high, formar um novo higher low, certo? Então o preço ele tende a fazer isso daqui. Ok? Aí o que pode acontecer? O preço ele pode tentar quebrar. Então imagina que nós temos uma zona de demanda aqui. Ok? Temos uma zona de demanda. Okay. O preço alcança essa zona de demanda. Pode ser um flip aqui, para não ficar muito distante. Deixa aqui. Nós temos essa zona de demanda. A expectativa é o preço ter uma reação aqui e quebrar esse topo. Daí acontece o quê? Uma falha. Quando acontece essa falha, o preço ele faz a quebra do nosso higher low. Ou seja, nós quebramos o nosso higher low. O que isso significa? Lembra lá, voltando lá no início, nós temos uma impulsão. Quando o preço ele faz a quebra dessa impulsão para um dos lados, nós entramos em uma tendência. Então, se o preço ele faz a quebra dessa impulsão para baixo, significa que nós entramos em uma tendência de baixa. Ou seja, nós tivemos uma quebra de estrutura para baixo. Então, nós temos aqui um boss para baixo. Okay? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Então, lá aqui a cor, né? Aí, beleza. Nós tivemos a quebra para baixo, tá? Então, nós tivemos a reversão da tendência. Ok? Antes nós estávamos em uma tendência de alta. Agora nós revertemos a tendência. Perfeito, né? Show de bola. Ok, legal. Agora nós temos um critério, tá? Presta atenção. A tendência ela vai ser revertida quando ela quebrar o higher low, tá? Quando ela quebrar a estrutura de swing low ou swing high. Aqui no caso, o swing low, que era o nosso higher low. Ok? Então, beleza. Então o preço ele fez a quebra. Agora o que nós precisamos? Que o preço ele faça um novo fundo, certo? Agora nós temos um topo definido, nós não temos um fundo definido. Agora nós precisamos definir um fundo. Nós temos critérios para definir um fundo. E quais são esses critérios? O mesmo que para definir um topo. Nós precisamos que o preço alcance regiões de FIBO
e que ele faça a mudança de caráter, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, o preço ele fez uma correção aqui, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua firma lá do topo, tá? Lá do seu higher high, até onde ele começou a corrigir. Ele alcançou a região de fibra? Não alcançou. O que você vai fazer? Você não vai considerar esse seu fundo. Por quê? Porque ele pode simplesmente pegar e fazer isso daqui, ok? Caso ele simplesmente faça isso daqui, qual que é o nome? Você vai pegar, ou melhor, você vai atualizar a sua fibra, certo? E qual que é o nome disso daqui? O nome disso daqui, galera, se chama falso positivo, tá? Mesma coisa lá, falso negativo, que é o falso positivo, ok? Aqui nós temos o nosso falso positivo, tá? Então você vai atualizar a sua fibra. Você ainda não definiu o seu fundo, tá? Nós vamos falar sobre o nome desse fundo. Você está esperando ele corrigir, ok? Então ele corrige em regiões de fibra, perfeito? E ele faz uma nova quebra, certo? Olha lá, ele corrigiu em regiões de fibra. Ele está formando possivelmente uma nova estrutura. Ele faz uma quebra, ok? Aí beleza, quando ele faz essa nova quebra, qual que vai ser o nome disso daqui? Você vai fazer aqui, ó, boss. Boss, ok, boss. O nome disso daqui, lembra lá, antes era higher high para uma estrutura de alta e higher low, né? Topo e fundo. Agora o nome disso aqui não vai ser mais higher high, tá? O nome disso aqui vai ser lower high, ou seja, baixo alto, ou seja, temos uma estrutura de baixo, tá? E o nome desse fundo agora, galera, ó, ele vai ser lower low, ok? Então o nosso fundo agora vai ser lower low, ou seja, baixo, baixo, baixo mais baixo, tá? E agora você pode sim marcar, né? Eu poderia ter marcado essa estrutura de swing. Ok, por isso ele fez uma quebra. Quando ele fizer essa nova quebra, observa que até agora eu não mexi no swing high, certo? Agora, quando ele faz essa nova quebra, você vai atualizar o seu swing high. Atualizei. Beleza? Então agora nós estamos em uma tendência de baixa, certo? Fazendo lower high e lower low, ok? Agora qual que é a expectativa do preço? É ele fazer uma correção com critérios de FIBO, certo? E de mudança de caráter. Ele fazer uma correção, alcançar uma zona de FIBO, fez a mudança de caráter. O que você vai fazer? Você vai marcar essa mudança de caráter com um possível novo fundo, ok? Então, esse aqui é o nosso possível novo lower low, ok? Então, você vai fazer o quê? Marcar aqui o nosso swing low, beleza? Então, você está esperando por isso fazer o que agora? Corrigir em regiões de fibra. Então, você vai puxar a sua fibra aqui, tá? Aqui, beleza? E você vai esperar ele corrigir próximo a um desses níveis de fibra. Vamos supor que ele corrigiu aqui, bem lá na zona plana. Agora, qual que é a expectativa? É ele formar um novo lower high, certo? Então, vamos seguir a expectativa do preço. Essa expectativa, ela vai ser sustentada, galera. Ah, fez uma quebra. Fez uma quebra. Essa expectativa, ela vai ser sustentada até o preço. Você vai atualizar o seu lower high, sua estrutura de swing high. Agora, de novo, volta tudo ciclo de novo. Você precisa definir um fundo. Essa expectativa ela vai ser mantida até o preço falhar como ele falhou aqui, certo? Ou seja, para nós revertermos para alta, nós precisamos que o preço quebre o nosso lower high e a nossa estrutura de swing high, tá? Então, vamos exemplificar aqui que o preço ele faz uma mudança de caráter e ele quebra o nosso, ele até tenta quebrar aqui, tá? Quebra e ele quebra o nosso swing high. Beleza, mas antes de quebrar o nosso swing high, ele, vamos atualizar aqui para nós não se perder. Ele fez o nosso lower low, ele limpou o nosso fundo e fez a mudança de caráter.
ele alcançou regiões de fibra. Se você puxar a fibra aqui. Então ele estava dentro da expectativa de fazer a quebra e fazer um novo lower low, certo? Então você vai marcar aqui, beleza? Então, se você fez todo esse acompanhamento e tal, ok. Quando ele faz a quebra desse swing high, significa que ele fez uma reversão, ok? Então você vai fazer o quê? Agora nós temos um loss, ou seja, uma reversão de tendência, tá? Agora nós temos o nosso lower low, nosso baixo mais baixo, e agora nós entramos em uma nova tendência, uma tendência de alta. Ou seja, nós não vamos fazer mais lower high, nós vamos fazer agora higher high, certo? Então o preço ele começou a corrigir. Aqui. O que você vai fazer? Vai puxar a sua fibra. Alcançou regiões de fibra? Beleza? Agora o que nós temos aqui? Um possível higher high, certo? Aqui nós temos um possível higher high. Agora você vai marcar aqui o seu swing high, sua estrutura forte, para você saber que tudo que está acontecendo aqui são subestruturas e é para você não se perder na tendência do mercado. Agora a expectativa do preço é fazer uma nova quebra, certo? Então poderíamos supor que ele fez esse consumo de liquidez aqui atrás, mais realista. Quebrou, tá ok, fez uma nova quebra. Beleza? Então vamos agora a atualizar. Fez a quebra. E agora qual vai ser o nome desse novo fundo? Vou pegar aqui. Lá, higher low. Não é mais lower low, porque nós entramos em uma tendência de alta, tá? Entramos em uma tendência de alta. Nós vamos atualizar o nosso swing low, ok? Atualizamos o nosso swing low. Tá? E agora nós temos uma nova tendência. Estamos em uma nova tendência, que é uma tendência de alta, certo? Agora, um outro ponto que eu quero falar, ó. Vamos supor que o preço ele começou a corrigir aqui, fez a mudança de caráter, que é sobre zonas premium e zonas de desconto, ok? É bem rapidinho. Deixa eu marcar aqui. Limpou a liquidez desse topo. Limpou a liquidez desse fundo. Nós podemos marcar esse aqui como um possível novo higher high, certo? E agora nós vamos puxar a fibra, certo? Nós estamos com a expectativa dele corrigir. Aí, ó, galera, ó. Sobre o que eu queria falar com vocês, zona premium e zona de desconto. Tudo que acontecer nessa região vermelha, de 50% para cima, nós vamos chamar de zona premium. Tudo que acontecer dos 50% para baixo, nós vamos chamar de zona de desconto. Ou seja, uma zona premium está vermelha por quê? Porque nós entendemos que é uma zona para fazer vendas, tá? Então, nós queremos fazer uma venda para surfar uma correção até uma zona barata, tá? Então, quando nós chegarmos em uma zona barata, nós queremos comprar para levar até a zona cara, ok? Na teoria é isso. Então, acima dos 50% vai ser uma zona premium. Okay? E abaixo dos 50% vai ser uma zona de desconto. Por isso que eu deixei as cores assim, tá? Para associar mais fácil, tá? Você pode deixar desse jeito também. Hoje em dia eu uso a fibra de outro jeito, tá? Mas você pode usar desse jeito aí, ok? Uma outra coisa que eu quero falar também. Então aqui nós temos a região de desconto e a região premium, tá? Deixa eu puxar para o lado aqui, ó. E nós vamos fazer assim aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, apagar. Vou puxar aqui. E aqui. Daí depois eu uso ali. Uma outra coisa que eu queria falar também. Vamos supor, ó, que nós tenhamos essa correção aqui, certo? Nós temos o nosso swing high aqui. O preço ele corrige na nossa região de fibra. E ele deveria quebrar esse topo. Porém, o candle, lembra que eu falei que um dos critérios era o candle fechar com o corpo acima do topo?
Aí o candle ele não fecha, ele só viola. Ele só viola assim, ó. E ele não quebra a estrutura, tá? Ele só viola. Só fica o paviozinho ali. O nome disso, galera, vamos por aqui. Vou dar um exemplo aqui. Vou exemplificar aqui legalzinho. Vou dar os dois exemplos, viu? Porque eu faço assim. Ele não quebra, ele só deixa o corpo. Aqui. O nome disso é Buy Side Liquidity, tá? Então é um BSL. Escreve assim, Buy Side. No inglês não é os melhores, ok? O que isso significa? Que é um consumo de liquidez, tá? E quando ele faz a mesma ideia aqui embaixo, ou seja, no fundo, nós também temos um nome, tá? Qual que é o nome disso? Deixa eu colocar. Isso quando o corpo não quebra, ok? Quando o corpo não quebra, só nesse critério. Tá? O nome disso, galera, para um movimento de baixa, é Sell Side Liquidity, tá? O que isso quer dizer? Que o preço ele só foi consumir a liquidez desse fundo, ok? E ele vai usar ele como combustível, tá? Então é SSL e BSL aqui, tá? SSL e BSL, ok? Isso quando ele não quebra a estrutura, tá? Acho que eu posso deixar até puxar aqui, ó, desconto e premium e deixar a ideia aqui para vocês, ó. Eu vou fazer assim, ó, para ficar melhor, ó. Puxa aqui, aí vai ficar melhor. Vocês já vão saber porque vocês viram a aula, né? Que é só quando ele faz o consumo, ele não quebra, ele não fecha com o corpo acima. Vocês já vão saber o que é. Ação de dinheiro. Ok, e a região premium e a região de desconto. Show, galera? Então é isso. Essa é a nossa primeira aula aí, tá? Bastante informação, hein? Bastante informação. Tá bom? Qualquer dúvida aí, galera, ó. Só deixar nos comentários aí ou me mandar lá no particular, tá? E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, um abraço.